Se você quer aprender a analisar melhor um determinado ativo na bolsa de valores para você se beneficiar ainda mais em momentos de alta da bolsa e não se prejudicar tanto em momentos de queda, você precisa entender muito bem o que é o beta de um ativo. E é exatamente sobre esse indicador beta que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e hoje nós vamos falar sobre o índice beta. É um indicador utilizado por grandes gestores, principalmente na hora de alocar o seu capital em determinadas empresas, e entender um pouco mais sobre ele pode te ajudar a tomar melhores decisões de investimento e ajudar também a otimizar um pouco mais a sua carteira, deixar a sua carteira um pouco mais eficiente em momentos de alta e momentos de queda também. Então, antes de mais nada, o que é o beta? O beta ele é um indicador de risco, é um índice muito usado na gestão de risco de carteiras pelo fato dele indicar a sensibilidade de determinado ativo a um índice da bolsa, uma carteira diversificada, no nosso caso o índice Ibovespa. Mas como assim sensibilidade? É literalmente a gente olhar quão sensível uma determinada ação é para cada variação do mercado. Ou seja, quando o mercado, a bolsa de valores, o Ibovespa varia 1%, um ponto percentual, quantos pontos percentuais aquela ação vai variar. E dito isso, podemos dividir os ativos da bolsa de valores em algumas diferentes categorias. Primeiro delas são as ações que têm beta maior do que 1. Isso significa que são aquelas ações que são um pouco mais voláteis do que o Ibovespa. Significa que quando a bolsa sobe 1%, um ponto percentual, o ativo vai subir mais de 1% em média. E quando a bolsa cai um ponto percentual, o ativo vai cair mais de 1% em média também. Temos também os betas que são iguais a 1, que significa que eles vão variar na mesma proporção do que a bolsa. Quando a bolsa sobe 1%, em média ele vai subir 1% também, e quando a bolsa cai, em média vai cair 1% também. Já as ações com o beta menor do que 1, significa que quando a bolsa sobe um ponto percentual, o ativo vai subir menos do que um ponto percentual, e quando a bolsa cai, vai cair menos de um ponto percentual também. E os betas que são menores do que 0, significa que a sensibilidade é meio que inversa. Significa que quando a bolsa sobe, o ativo em média cai, e quando a bolsa cai, o ativo em média sobe. Então isso é muito interessante também, colocar ações que vão funcionar como um hedge da nossa carteira, né? Algumas ações exportadoras entram nesse caso também, que elas têm uma correlação também negativa com a bolsa. Em um exemplo prático aqui, nós temos as ações da Petrobras, que tem um beta de 1,94%. E o que isso significa? Significa que, historicamente, quando a bolsa varia 1%, as ações da Petrobras variam 1,94%, ou seja, as variações, as oscilações das ações da Petrobras são 2 vezes mais intensas do que a média do mercado medida pelo Ibovespa. E por outro lado, nós temos também o beta da Vale, que é de 0,69%, essas duas informações de acordo com o Economática. E o que isso significa? Que quando a bolsa sobe ou cai, quando a bolsa varia um ponto percentual, as ações de Vale variam 0,69 pontos percentuais, ou seja, é uma ação que varia menos do que o índice Bovespa. E como a gente pode usar as informações até agora para definir uma alocação de carteira interessante? E são de várias formas, mas antes de eu te falar, já deixa seu like aqui embaixo se você estiver curtindo esse vídeo para a gente conseguir chegar em mais gente. A primeira delas é que se você é muito conservador, você pode escolher uma carteira cheia de ações com beta menor do que 1. Isso significa que a tendência é que em momentos de alta devem subir um pouco menos que a bolsa, mas em momentos de queda também a sua carteira vai cair menos do que a bolsa. Então, com isso, você vai sofrer menos oscilações de mercado, o pessimismo generalizado na bolsa não vai afetar tanto assim a sua carteira, igual afeta o índice Bovespa, por exemplo. Por outro lado, se você tem um perfil um pouco mais arrojado e gosta mais de risco, você pode escolher ações que têm um beta maior do que 1, porque embora as suas ações devem cair um pouco mais do que o Ibovespa em momentos de queda, em momentos de alta também as suas ações devem valorizar mais do que a média do mercado também, e com isso você pode se beneficiar bastante disso. E a terceira opção é você adotar uma estratégia de gestão ativa da sua carteira. Isso significa que em momentos de otimismo, você aloca uma parcela maior da sua carteira em ações com beta maior do que 1 para você se beneficiar desses momentos de otimismo.
de alta da bolsa de valores, né, do bull market, que é chamado, e em momentos de queda você adota uma parcela maior da sua carteira em ativos de beta menor do que 1, porque com isso as suas ações devem cair menos do que o do mercado. Óbvio que tudo que eu estou falando isso aqui é em média, é estatística que fala que em média as ações variam mais ou menos do que o índice. Nada indica que num determinado dia específico, num momento, numa semana específica, isso vai de fato se concretizar, mas a tendência é que em média isso aconteça ao longo do tempo. Beleza? Ah, esqueci de falar uma coisa importante, é que na prática é muito difícil você acertar esses movimentos de mercado. Quando a bolsa está subindo muito ou quando a bolsa está caindo muito, você colocar betas maiores ou menores do que 1, na prática isso é muito difícil, porque se fosse fácil assim, todo mundo estaria rico. Mas é isso que a teoria prega e é isso que eu estou falando aqui para você. E para encontrar o beta na prática, como que faz? Basicamente você tem várias formas de fazer isso, porque tem várias formas de você calcular na mão, mas também existem algumas plataformas que te disponibilizam esse beta já calculado. Mas a maioria das vezes essas plataformas são pagas, então é melhor você calcular na mão mesmo, porque o preço não é nem um pouco interessante. E aí para calcular você só precisa de duas bases de dados. Você precisa de uma base, um histórico de cotações da empresa que você quer calcular o beta, e você, seja esse histórico mensal ou diário, e você pode pegar também o histórico do Ibovespa, que é o índice de mercado da carteira diversificada aqui na bolsa. Você pega ali 60 meses ou então os dias representados desses 60 meses, né? Pega esses 5 anos de cotações históricas e aí com isso você vai calcular numa planilha de Excel o retorno diário ou o retorno mensal tanto do ativo quanto do Ibovespa. Então é só você pegar o retorno do dia seguinte e dividir pelo dia anterior e subtrair 1. Aí com isso você vai fazer a planilha de cotações, a planilha de retornos e vai fazer a planilha desses dois ativos que eu estou falando. E aí no Excel é muito simples a gente calcular o beta, é só você digitar igual inclinação, usar a fórmula de inclinação e abre o parênteses. Primeiro você vai pegar toda a coluna de retorno do ativo que você está querendo calcular, digita ponto e vírgula e pega toda a coluna de retorno do Ibovespa. Depois é só dar um Enter e o seu beta já está calculado de forma muito simples. É óbvio que existem formas mais complexas de calcular esse indicador, mas essa é a mais fácil, é a que dá direto ali o resultado de cara, sem você precisar entrar muito em estatística, mas é válido saber que existem várias outras formas de você chegar nesse mesmo resultado. Se você quer um vídeo mais aprofundado falando um pouco mais sobre o beta, deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo e aprofundar um pouquinho mais nas explicações aqui para você. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer. Até a próxima.